Glória a Deus. Amém, irmãos. Diga graças a Deus. Hoje, incumbido. Primeiros Coríntios. Glória a Deus. Quero desde já ser grato a Deus pela vida de todos vocês. Que cooperação maravilhosa nesse culto da família, direcionado pela geração Siloé. Amém? Todos acharam? 1 Coríntios, capítulo 16, é o último capítulo dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios. Amém? Glória a Deus, vamos lá? Então diz assim, eu quero fazer menção do verso 13 e do verso 14. E 14. Amém. Glória a Deus. Vamos ler? Diz assim. Tem uma versão diferente, deixa eu ver aqui. Vigiai, estáis firmes na fé. Vigiai, estáis firmes na fé. Não quero essa versão, não. Deixa eu ver aqui uma versão aqui no... Oi? Qual que é a sua versão aí? E? É essa versão aí, eu acho que é a mesma que eu tenho aqui. Eu acho que é a mesma que eu tenho aqui, irmãos. Isso. Eita, aleluia. Amém. Então vamos lá. Olha só o que está escrito aqui, ó. Coríntios capítulo 16, verso 13. Estejam vigilantes. Mantenham-se firmes na... Seja o quê? Corajosos. E sejam fortes. Corajosos e fortes. Engraçado que se você for voltar, dá tudo certo. Você tem que ser forte, você tem que ser corajoso, você tem que estar firme na fé e ser vigilante. Interessante, né? Aí o 14 fala, dá um cumprimento muito interessante. Façam tudo com amor. Sejam fortes, corajosos, firmes na fé e vigilantes.
Pastor, você falou o contrário. Aqui a ordem dos fatores realmente não vão alterar nada. Não vai alterar nada. Bem? E o 14 fala para nós fazer tudo isso com muito amor. Interessante como Paulo, apóstolo Paulo, falar Paulo dá a impressão que é uma pessoa assim comum, né? E Paulo não foi uma pessoa comum. Pode sentar. Paulo não foi uma pessoa comum. Se puder deixar sempre ali para mim estar me direcionando ali, coloca no 13, por favor. Isso. Paulo não foi uma pessoa comum. Eu quero fazer menção aqui rapidinho. Paulo, ele escreve esse capítulo 16 e ele aborda 3 tipos de assunto. 3 tipos, mas não vou falar desses 3 tipos de assunto que ele aborda no capítulo 16. Não é isso? Porque se eu for falar, vai ser mais... vamos nos direcionar para um outro segmento de palavra. Nós vamos direcionar para outro segmento de palavra. E Paulo, ele tem uma percepção tão maravilhosa do crescimento da igreja, de uma visão jovem, de uma visão de santidade. E nós vemos isso de uma forma bíblica, porque está exposto na palavra de Deus. Ele abrange como uma carta, que tudo isso que nós lemos é um pequeno trecho de uma carta. Isso aqui não é a carta inteira, não, isso aqui é um trecho de uma carta, e para uma igreja que deu muito trabalho para ele, a qual ele vem trazendo dentro do contexto geral dessa carta, vários tipos de assunto. Ele fala, Paulo, nessa carta aqui, que tem 16 capítulos, né? Para nós hoje, que na época era uma carta só. Já falei isso aqui para vocês. Não era uma carta, quer ver o primeiro capítulo? Não, vou redigir, vou escrever, não é assim não. Era uma carta única, inteira. Então você imagine, ele fez a primeira carta, depois mandou a segunda carta. Para onde? Para Corinto, aos nossos irmãos que estavam lá em Corinto. Então, quando ele aborda os assuntos nessa carta, que eu estou folheando aqui agora, ele fala de vários tipos de assuntos. Ele fala, olha, do amor e conhecimento. Ele fala dos direitos do apóstolo, dele mesmo. Ele fala de tentação. Ele fala sobre as mulheres nas assembleias, quer dizer, nos cultos, nas reuniões. E no final dessa carta, ele ressalta muito algo que nós lemos todo final de mês, ou, no nosso caso, todo terceiro domingo, que é onde ele finaliza esse capítulo 11, que ele fala sobre a ceia do Senhor. Olha como Paulo era completo na sua explicação, ou nos seus ensinamentos para a igreja de Jesus Cristo. O detalhe nosso hoje é que nós não observamos muito a questão geral, a questão carta como um todo. Nós vemos muitas vezes por versículos isolados, e isso nos prende, nos limita ao conhecimento. Então, o bom, quando você for ler algum tipo de assunto de algum capítulo, de algum versículo, não fique somente naquele versículo, mas leia o texto e o contexto para você entender o porquê que Paulo escreveu isso aqui. Então Paulo, ele tinha, como eu voltando aqui à pregação do que devemos falar, Paulo, ele tinha uma preocupação tremenda com a igreja de Jesus Cristo. Ele se preocupava com a igreja, e essa igreja aqui foi uma das que ele se preocupou bastante, que foi a igreja de Corinto. Então ele falou sobre tudo, ele falou sobre os dons espirituais também. Os dons espirituais que Paulo ele traz aqui nessa carta, era ensinando os irmãos da igreja,
Por quê? Porque a igreja estava totalmente desordenada. O povo tinha dons, mas não tinha ordem para falar, não tinha o segmento de condensar aquilo que Deus entregou para eles. Alguém tinha profecia, saía profetizando a esmo de qualquer maneira. E tudo isso chegou ao ouvido de Paulo. E o que Paulo faz? Uma carta ensinando esses irmãos. E ele começa aqui no 12, ele fala também sobre os dons espirituais. E ele diz: acerca dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes, quer dizer, sem conhecimento do que você tem nas mãos. Então Paulo, ele é de uma forma tão completa que toda vez que eu vou pregar sobre Paulo, eu tenho que dar essa ficha dele e mostrar um pouco do livro que nós estamos falando. E Paulo, ele tinha essa visão, e ele fala dos dons, ele está ensinando sobre os dons espirituais, justo na carta que nós estamos lendo, ensinando aos irmãos que estavam lá em Corinto, o que é os dons espirituais. E eu me questionei, quando eu leio esse capítulo, e ele encerra esse capítulo no verso 31, capítulo 12, e ele diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Eu creio que quando ele chega nessa parte, eu quero que você preste muita atenção, fica mais didático do que talvez uma pregação, não sei, é Deus que vai conduzir aí com você. Que quando ele fala, te mostrarei um caminho mais excelente, ele dá a impressão que ele vai aprofundar nos dons espirituais, dá a impressão que ele vai falar sobre mais coisas de grandes revelações espirituais. Puxa vida, Paulo vai falar agora, o que será? E quando os nossos irmãos lá em Corinto começam a ler, ele muda o tema totalmente. Ele vai para o capítulo 13 para nós, e ele fala sobre o quê? Diga amor. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amor. É como que uma pessoa que está escrevendo sobre dons espirituais, mas no final da carta ele fala, portanto, procurai com zelo. Porém, eu vou ensinar vocês algo de quê? De mais excelência. E eu fiquei olhando isso aqui, falei, meu Deus, por que Paulo para de falar sobre os dons espirituais e fala, agora eu vou falar algo de mais excelência? Se nós vemos assim, o que será que é algo de mais excelência do que um dom que vem do céu, que é espiritual, para a tua vida e para a minha vida? E Paulo aborda um outro assunto totalmente diferenciado, totalmente emocional. Como assim? Das suas emoções. Paulo começa a falar das suas emoções, daquilo que você tem que viver, daquilo que você tem que sair pregando por aí verdadeiramente. Ele dá uma pausa e fala, peraí, eu acho que creio, tenho total convicção que o próprio Espírito Santo chegou para Paulo e falou, Paulo, muda um pouco do assunto, fala um pouquinho de amor agora para essa turma que precisa entender também. Você já falou de tantos assuntos, já falou sobre divórcio nesta carta, você já falou sobre as mulheres, o comportamento, você já falou de tantas coisas, sobre o pecado dentro da igreja, agora você vai falar, você está falando agora de dons, agora eu quero que você pare e fale de amor. E eu fiquei perguntando, preocupado com isso. Por que Paulo para? E se você observar algo mais interessante dentro dessa carta, é que Paulo, ele para, no capítulo 12, fala, muda totalmente o assunto, radicalmente, uma transformação de palavras, ele vai falando de amor, depois ele retorna falando de dons espirituais, ele coloca o amor bem no meio, entre dois capítulos, 12 e o 14, e o 13 é o quê? Falando de amor. E é interessante isso, porque eu fiquei pensando, mas para que isso? Por que Paulo faz isso? Por quê? Porque sem o amor já era, você pode ter todos os dons. Ele mesmo denota isso aqui, ele deixa claro aqui. Ele fala o que? Ainda que você falasse, eu estou falando, interpretando para você, ainda que você falasse a língua dos homens e a dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Ainda que você tivesse, olha aqui, ele volta ao assunto dos dons, mas repreendendo, não exaltando o dom, como ele começa aqui no capítulo 12. Ele começa aqui, ele volta a falar de dom, sim, mas repreendendo. Não adianta você ter dom de profecia, não adianta você ter o dom, não adianta você ter a fé. A fé master, a fé grande, a grandiosa fé.
Eu oro e as coisas acontecem. Mas, oh, meu querido, é isso que Paulo está trazendo nessa carta aqui para nós. Ele sacode as pessoas. Ele traz à tona a nossa vida. E eu estou pregando para jovens e adultos. Pessoas que têm compreensão totalmente de processar essa mensagem. Não é uma mensagem difícil de não processar, é uma mensagem fácil. Até uma criança, se prestar atenção, vai processar essa mensagem. Que é onde está o amor, o carinho. Você pode pregar, você pode ter o dom, você pode ser o cara, como diz por aí a linguagem mais tradicional para hoje. Você é o cara, você é top. Você prega, você é missionário, você é o cara. Mas se você não tiver amor, é isso que Paulo ele barra aqui tudo. Paulo ele dá eu imagino que um pensamento só, que aqui quando ele fala nesse verso 31, que ele fala: procurai os dons espirituais com zelo, com carinho, e vos mostrarei um caminho de excelência. Já era uma preparação para falar sobre isso. Creio que o Espírito Santo falou para ele, talvez no meio dessa parte que ele começa a falar sobre os dons espirituais, o Espírito Santo de Deus toca no coração dele, com certeza ele falou: agora você vai falar de amor. Eu imagino ele falando: e agora? Então me dá uma palavra aqui, Espírito Santo, porque eu preciso fazer uma ponte. O que é uma ponte, irmão? Um conectivo, para poder eu mudar de assunto, porque eu vou mudar de assunto totalmente. Eu estou falando de dons espirituais, e agora eu vou falar de sentimento, de emoção das pessoas. Do amor que as pessoas têm que transmitir um para os outros, porque não vai adiantar. E ele falou: opa, já está me vindo uma ideia brilhante. O que eu vou falar? Ainda que você falasse a língua dos anjos, dos homens, meu querido, não vai adiantar nada. Isso é Paulo sacudindo o povo da época e nos sacudindo também, vasculhando a tua alma aí dentro, procurando alguma coisa aí dentro. O Espírito Santo vai direcionando Paulo nesse assunto. O que é que você tem? Amor, carinho, tem dons? Ou a soberba do dom nos toma conta? Mas eu sei pregar, eu prego no improviso, eu prego na hora. E daí? Eu consigo conversar, eu sou bom de conversa, mas daí? E daí? É isso que Paulo está dizendo nessa carta aqui. Como diz o ditado, no resumo da ópera, Paulo está dizendo: olha, isso não adianta nada. Você pode orar e essa bateria sair pulando aqui, ó, se estendendo a mão aqui, ó. Olha a fé, olha para mim. E quando você sair daqui na soberba da tua razão, da tua unção, e você não olhar nem para a direita nem para a esquerda, é porque você é soberbo. Puxa, como é que pode, pastor? Isso não te leva ao céu. Dons espirituais não te levam ao céu. Não se engane. Não se iluda com pessoas que pregam bonito. Não se iluda com pessoas que têm dons de maravilha. Porque aqui cai tudo. Quando Paulo fala isso aqui, está dizendo exatamente isso. Não adianta nada. Mas está escrito na palavra, está aqui. O que eu leio para você? E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé da bateria sair pulando, fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, de nada seria. É isso que Paulo traz nessa carta. E Paulo ele vai fazendo esse um todo, vai enchendo isso, para as pessoas terem a consciência, o pessoal de Corinto ter essa consciência, que era um povo cheio de dons. Você não acha que Paulo escreveu isso aqui poeticamente? Não. Ele poetizou. Eu costumo falar, Paulo poetizou muito bem o que Jesus mandou falar para todo mundo. O que Jesus disse para os seus apóstolos, para os seus discípulos. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. É esse amor que Paulo está falando aqui. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Paulo está dizendo aqui Jesus está dizendo que é o amor que eu tenho que ter por você, é o amor de Jesus, o dele. Qual foi o que ele teve por nós? Morrer. É ruim, hein? Sai fora. Vou morrer por quem? Pela Emily? Eu? Estou fora. Não é assim? Mas é o amor que Jesus mandou ter. E aí agora?
Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Qual foi o amor de Jesus por você? Lembra quando você era pecador? Lembra quando o pastor Raí comenta aqui que eu era terrível e era mesmo? É esse amor que Paulo está falando aqui. Pastor, para pregação para jovem, é essa aqui mesmo que Deus deu, e você vai engolir, vai aceitar, e vai condensar na tua veia os músculos, ossos, mente, e vai sair daqui dando glória misturado com aleluia. Amém. Esse é o amor que Jesus manda. Esse é o amor que Paulo está falando aqui, que não adianta eu ter tudo isso se não tiver amor pela nossa irmã Flavinha. Né, Flavinha? Você sabia que o amor que eu tenho que ter por você, se eu tiver um ladrão ali, Deus livre e guarda, roubando você, eu tenho que entrar na frente. Não, eu vou matar ela. Não, mata eu então, deixa ela. Eu já tenho 55 anos. Ela é uma jovem. Eu tenho que entrar na frente. Não só eu, mas você também. Você que prega, você que confessa Jesus como o teu único e suficiente Salvador, você tem que ter esse amor. Vocês estão entendendo a lógica do negócio? O que Paulo traz dentro de uma carta, onde nós lemos um pequeno trecho, uma fagulha, onde nós falamos de vigiar, de ter a fé. Coloca lá, esteja vigilante, mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Aí ele vai e coloca no verso 14 ali, bem pequenininho, façam tudo isso, mas com amor. É interessante que esse amor vem sobre a vida do pastor, mas não pode estar só na vida do pastor, tem que estar na sua vida também, na compreensão daqueles que por via das circunstâncias ainda não compreenderam a palavra de Deus, ainda não vê a revelação da palavra de Deus, ainda não vê a compreensão da palavra de Deus, e essa compreensão tem que chegar hoje em nossas vidas. Porque como diz Tiago, capítulo 4, verso 13, 14, o que é a vida? A vida é um sopro, um vapor. Eu estou vivo aqui, pregando. Posso ser chamado para fazer um velório ou o meu próprio. Tremeu? A vida é um vapor. Mas quando Jesus me chamar, eu chamar você não tem idade, pode chamar desde uma criança ao mais idoso. Eu tenho que ter preparo para isso. Eu tenho que estar amando o meu próximo. Porque quando eu me apresentar diante do tribunal de Cristo, ele vai vir, olha aqui, cadê o amor que você disse, que você pregou tanto? Então a compreensão, olha para mim, pelo amor de Deus, a compreensão do amor, o caráter que nós temos que ter, o caráter de Cristo, é esse. Como que Jesus andou? Pois eu vou imitar Jesus. Você é cristão? Quem é cristão aqui? Levanta a mão, diga eu. Vocês acabaram de assumir uma responsabilidade terrível na vida de vocês. Vocês acabaram de dizer que vocês são pequenos cristos. Vocês acabaram de dizer que vocês são pequenos ungidos. E como pequenos ungidos, você tem que seguir a mesma métrica, linha de raciocínio, prática, que o próprio Paulo diz, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então você acabou de assumir que é cristão. Então se você é cristão, nós temos que estar embutido nessa palavra do amor que Paulo ressalta aqui. E eu não vou ficar dentro dessa palavra, que eu estou fazendo uma panorâmica pelo livro. E ele diz aqui no verso 13 do capítulo 13, ele fala: agora pois permaneça o quê? A fé, a esperança e o amor. 3 tipos de ações que nós temos que ter em nossas vidas, irrefutáveis, inegociáveis. É o quê? Eu tenho que ter fé. E ele fala disso no versículo 13, lá do capítulo 16. Eu tenho que ter, diga fé. Vamos, diga, eu tenho que ter. Eu tenho que ter esperança, diga esperança. E amor. E ele vai para aqui e diz: espera aí, mas estes 3, o mais ou o maior deste é o amor. Aí eu volto
lá na cidade onde meu irmão ficou por um bom tempo, chamado Estaca Zero, né, Davi? Vocês acreditam? Um termo que a pessoa, quando volta para o princípio, fala, aí voltou a estaca zero, quer dizer, vai começar de novo, né? E eu volto a estaca zero, então começamos de novo. Paulo, ele dá tudo isso aqui, ele volta de novo aonde ele estava falando do quê? Sobre os dons espirituais. E ele volta a falar no 14 dos dons espirituais. É como se ele falasse assim, eita, estou me arrepiando todo aqui. Aleluia! Como se ele falasse assim, agora deixa eu continuar, que vocês entenderam como que vocês têm que se conduzir. Aleluia! Com esse dom que você tem. O dom de pregar, o dom da simpatia, o dom do carinho, o dom do amor, o dom de falar, o dom de orar, as pessoas serem curadas, o dom de revelação. Amém, amém. Posso continuar pregando? Ou posso dar as bênçãos apostólicas para a gente ir embora? E ele fala isso aqui. Os dons de línguas e de profecias. Segui com amor. Olha como Paulo tinha essa visão, como diz, por uma visão holística, uma visão geral, de falar, de dar continuidade. Ele observe que sempre ele coloca um conectivo para poder dar continuidade. Para ele ir para o capítulo 13, ele falou, agora eu vou falar de um caminho de excelência. Qual é o caminho de excelência? Diga o amor. Diga o amor. E ele, para não parar, no verso 14, no capítulo 14, estamos pulando, estamos andando, ele diz aqui, segui o amor, vírgula, e procurai. Com zelo o quê? Com zelo agora, é diferente. E procurai com zelo, agora é diferente. Porque ele mostrou a excelência do amor. Meninos, meninas, jovens, é isso. Eu estou ensinando para vocês, agora eu falo que nem Paulo, o que eu aprendi de Deus, mas através de um homem que me ensinou. Do meu pastor. Eu tive um pastor que me ensinou. Então, se o meu pastor me ensinou, eu tenho que ensinar vocês a entender a palavra de Deus, a compreender, a colocar isso nas tuas veias, no teu sangue. Olha, em tudo que você tiver corpo aí, vai injetando a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Tem que viver a palavra de Deus. Paulo, ele volta a falar de dons espirituais, mas ele fala, segui o amor, vai atrás, corra, procure, vasculhe, procure, aleluia, com zelo, os dons espirituais. E ele dá uma dica aqui, hashtag a dica, Paulo, hein? Principalmente o quê? O de profetizar. E eu não vou entrar nesse assunto. Como diz por aí, isso aqui é pregação, é uma outra mensagem. Falar de dons espirituais. E ele vai trazendo dentro dessa carta linda. Se você tiver tempo, leia essa carta com conhecimento, com calma, com tranquilidade, em nome de Jesus. E Paulo, ele encerra, escuta isso aqui, ó. Paulo, ele encerra este assunto de dons e vai falar de algo, nem sei se essa palavra que veio aqui na minha mente é a palavra que poderia usar aqui, transcendental. Ele vai para as regiões celestiais. Ele entra em um outro tipo de assunto. É isso que você vai achar interessante em Paulo, é exatamente isso aqui, porque ele começa a falar de coisas celestiais. Ele fala da ressurreição. Ele começa a falar de algo do céu. Ele começa a orientar os irmãos. Mas quando ele chega exatamente no capítulo 16, que é onde nós lemos, ele muda mais uma vez totalmente de assunto. E ele entra num assunto que muitos fogem. E diz, meu Deus, que igreja é essa que só fala em dinheiro? E Paulo falou em dinheiro aqui. Paulo fala de arrecadações. Ele dá um alerta, olha, quando
Antes, melhor dizendo, antes de eu ir até vocês, preparem as ofertas, preparem as doações em espécie. Ele não falou, traga arroz, feijão, não, ele está falando em dinheiro aqui. E ele cita para fazer o quê? Para ajudar as outras igrejas. Porque eu estou indo para um lugar onde Deus está abrindo uma porta ali depois. Onde Deus está abrindo uma porta, eu preciso ir lá e levar provisões para os que estão lá. Mas olha, já faço isso antes. Então ele começa a dar um alerta aos irmãos lá de Corinto. Ele, para encerrar essa carta aqui, ele entra no assunto. Eu não sei se Paulo... Olha para mim, para você entender a lógica aqui, para você não achar que eu estou misturando. Eu estou indo numa sequência da carta. Eu não sei se Paulo, ele parou aqui. Qual foi o último? Vamos ver a última, eu nem li, mas vamos ver aqui a última frase dele. Do verso 15, o último verso, é o 58. Olha o que Paulo diz aqui, irmãos. Eu li aqui, já vi, já conheço. Olha o que ele diz aqui. Para você entender como ele está dentro de uma atmosfera totalmente diferente da que ele vai entrar. Amém, amém? Estão entendendo aí? Vocês estão inteligentes. Ele está no capítulo 15, ele vai falar assim, a última fala dele. Depois eu digo o que vem à minha mente aqui. Portanto, meus irmãos, sede firme e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A última frase dele é essa, e ele para, eu acredito que para ele dar continuidade do final dessa carta, do capítulo 16, eu imagino que Paulo, ele deu uma parada radical. Não sei se ele foi dormir, eu não sei se ele foi tomar um café ou se ele almoçou, e depois voltou para esse assunto, que ele volta no assunto terreno. Ele estava no assunto espiritual, e agora ele volta no assunto terreno, assunto da terra. Ele estava lá no céu, e de repente Paulo desce para a terra, e começa a dizer isso aqui. Olha, deixa eu falar um negócio com vocês. Antes de eu chegar aí, olha a preocupação dele. Ele estava numa preocupação celestial. Leia o capítulo 15, vocês vão entender o que eu estou falando. Ele estava numa preocupação celestial. E de repente Paulo, ele volta para a terra e diz, olha, deixa eu falar algo para vocês. Quando eu for aí, deixem as ofertas preparadas. Já vê com as pessoas, com os irmãos, sabe? Aquele irmão que pode mais, dá mais. Aquele que pode menos, dá menos. Mas vamos recolher o máximo de oferta que nós pudermos. Não deixe para fazer isso quando eu chegar aí, não. Olha só a preocupação de Paulo. Não é porque Paulo visava dinheiro. Paulo não estava nem aí para dinheiro. Mas ele estava aí sim com a obra de Deus. Diga diferente. Diga diferente. Totalmente diferente. As razões são diferentes. Por exemplo, eu posso falar para vocês, irmãos, o mês que vem, pelo amor de Deus, não deixe chegar na última hora para a gente arrumar as lâmpadas dessa casa, para a gente dar um retoque aqui, fazer uma pintura, não deixe para a última hora, não. Então já vão se preparando agora, para quando chegar o final do mês, você falar, ai meu Deus, eu não posso. É isso que Paulo está dizendo, a organização da igreja, porque ele não está pedindo para ele viajar, mesmo que seja viagens missionárias, não. Paulo está se preocupando com a igreja. Se você ler o texto, você vai ver que não é para ele em si, mas sim para as igrejas. E ele fala até, olha, tem uns irmãos que estão precisando, e vocês fazem uma lista, para a gente ver quem é o razoável, para a gente poder ajudar. Eita Jesus. Pastor, mas você não chegou. Estou chegando onde eu quero. Quem está entendendo diz amém. Nessa carta, Paulo também toca num assunto muito importante, nessa carta, nesse capítulo, que é referente aos seus irmãos, aqueles que ajudam, e dá ao entender, quando ele fala aqui, quando ele cita um nome, dá a entender, olha, quando ele chegar por aí, vocês vão ler a carta, eu não vou falar o nome. Quando ele chegar por aí, ele fala o nome, não está ele fala o nome. Ele vai estar meio ocupado, mas tenham amor com ele, tenham bondade com ele. Recebam bem. Olha a preocupação de Paulo com os seus companheiros de evangelho. E então Paulo toca no terceiro assunto que eu finalizo e começo a entrar dentro de uma mensagem
para você entender o contexto, por que ele falou isso. E Paulo então chega no versículo 13, que é onde tem um pretexto, um título: exortação e saudações. Quer dizer, Paulo começa a finalizar a sua carta, e quando ele começa a finalizar a carta dele aos Coríntios, ele fala assim, que é a primeira carta, ele diz: vigiai. Olha que interessante. Vigiai. Vigiai. Vigiai e estejais firmes na fé. Mais uma vez, Paulo ele toca no assunto da fé. Ele traz a fé, um conteúdo para nossas vidas. E ele vem trazendo um outro contexto que é onde eu quero trabalhar um pouco com vocês e já encerro essa palavra. Ele pede para você ter vigilância, vigie. Ele pede para você estar firme na fé. O que ele não falou? Firme e vigilante. Ele pede para você estar vigiando e firme na fé. Porque muitos abandonam a fé. Por isso que Paulo ele ressalta ser firme na fé. Porque muitos abandonam sua fé, não estão firmes na fé. Estão apostatando a sua fé. Estão deixando de lado. Estão deixando de acreditar nas coisas celestiais. Estão deixando de acreditar no sobrenatural e indo para o natural. Achando que as coisas é mais natural. Deixa eu falar um negócio para você. Para você que é crente, que crê em Deus, para de acreditar somente nas coisas naturais. Existem as coisas sobrenaturais. O problema é que nós visualizamos somente o que é físico. Ai, a conta não bate, a conta não bate, a conta não bate. Vai para o joelho que ela vai bater. Vai para a fé que bate. Esse mês não vai dar certo, vai para o joelho que dá certo. Vai buscar a presença de Deus que vai dar certo. E ele vai trazendo, dentro de um versículo só, como se fosse um combo. Ele vai falando sobre vigilância, mantenha-se firme na fé, e seja o que? Medroso, covarde. Não. Seja o que? Corajoso. Você não tem coragem para... Olha, é interessante que coragem e fé, elas estão juntas. Amém, amém? Só que tem gente que não sabe disso. Tem gente que é corajoso para ser um empreendedor, é corajoso para tanta coisa. Mas quando fala fé, fé não tem não. Mas você é corajoso, você não consegue empreender, você não consegue fazer isso, então você tem fé, você que não sabe. Comece a juntar esse negócio, coragem e fé. Você vai ver como você vai ser um campeão na vida. Diga glória a Deus aí, pelo amor de Jesus. E ele fala sobre coragem. Seja corajoso e forte. Ele finaliza esse verso falando isso. Diga corajoso e forte. Fala para o seu irmão que está do seu lado aí, enquanto eu bebo água. Até porque não bate, pastor Alessi. O cara é corajoso e fraco. Dá certo, irmã Viviane? O cara é corajoso e fraco. Não, aquele cara é corajoso, hein, mas é fraco. Marcelão? Tem que ser corajoso, hein? Corajoso e forte, meu irmão. É isso que Deus quer de você. É isso que Paulo está trazendo aqui, um contexto, te lembrando. Fala, seja vigilante, seja firme na fé, seja corajoso e forte. Forte! O corajoso, ele tem que ter a fortaleza de Deus na vida dele. Já pensou se Davi fosse medroso? Mas Davi era franzininho, mas o forte que ele está falando não é fisicamente. É forte nas suas decisões. Vamos colocar Davi? Desculpa, vamos lembrar de Davi? Davi é um bom exemplo? Sim ou não? Se não for, eu pulo, não falo. Deve ser, né? Quem era Davi? Um menino, um garoto.
Mas ele deu um exemplo ali, meu irmão, de ser corajoso e forte. Aliás, eu colocaria esse verso 13, tudo em Davi aqui. Misericórdia. Eu colocaria tudo em Davi. Davi tinha todas essas características. Davi era vigilante, firme na fé, corajoso e forte. Sim ou não? Preciso eu relatar quem era Davi? Um menino que olhou e viu um cara desafiando o exército. E ele, a visão de Davi, né, Davi? Está ali o pastor Davi, ele está concordando comigo. Né, Davi? A visão de Davi era o quê? Diga, celestial. A visão de Davi era amor pelas coisas de Deus. Porque o que feriu Davi? Foi o gigante. Ofendeu o exército físico. Ele falou: quem é esse incircunciso que desafia o exército do Deus vivo? Olha a conexão que ele faz. E ele é corajoso, ele vai lá e enfrenta o negócio. Em resumo da ópera, o que ele faz? Pode deixar que eu vou. Não, mas você não pode. Mas você é fraquinho, eu sou corajoso e forte. Eu vou resolver essa parada, rei. Olhe para mim, meninos, olhe para mim. Acorde aí, olhe para mim. É isso que Deus está querendo de vocês. É que você seja corajoso e forte. Para de covardia. Para, gente. Vamos levantar essa bandeira aí, Jeová Nissi. Diga, Jeová Nissi. Não está desenganado, diga, Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Foi isso que Davi disse naquela hora. O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a tua bandeira, o Senhor é a tua bandeira. Olha só que Davi pega. O Senhor é a minha bandeira, meu irmão. Sai da frente. Não, os irmãos dele vinham com blé. Olha, não está dando certo. Olha como é que está aí o Davi. Olha essa geração como é que está. Olha a geração como é que está indo aí. Ele não deu nem ouvido. Falei, eu vou para cima. É isso que Deus quer de você, rapaz. Que você vai para cima, meninas, jovens. Porque covardar, Deus não tem prazer não, viu? A Bíblia fala maldito aquele. É o que? Maldito. Maldito aquele que faz a obra do Senhor fraudulentamente. Então Davi, quando ele pega ali, ó, ele fala, o que é esse circunciso? Está mexendo, eu sou corajoso, meu irmão. Eu já vigiei, eu sei onde eu estou entrando, eu sei qual é o campo minado, eu vou para cima, cadê o gigante? Hoje os jovens estão correndo com medo de gigante. Não, saia procurando gigante, para vocês derrubar. Qual é o gigante que tem que ser derrubado aqui hoje, pastor? Ô, líder da geração Siloé, qual é o gigante que tem que ser derrubado? Deus está chamando vocês hoje aqui. Deus está chamando vocês por uma responsabilidade grande hoje. Para vocês serem fortes e corajosos. Vamos parar, meu irmão. Pelo amor de Deus. Deus me pega com 37 anos de idade e abriu minha mente. E eu peguei e comecei um trabalho sem ninguém. Fui lá, batalhei, olhei, pedi a Deus coragem e continuei. E hoje nós estamos aqui. Agora é você, meu irmão. Agora é você, jovem. Vamos lá, vamos junto nesse negócio aqui. É ser forte e corajoso e dizer, eu vou avante, vai funcionar, vai dar certo. Quando vi um capeta, um demônio do inferno, representado ali pelos irmãos de Davi, para com isso, rapaz. Você é doido? Não sou doido não. Eu sou forte e corajoso, porque eu sei que Deus vai me dar vitória. Diga misericórdia, pastor. Diga misericórdia. Deus está querendo isso de você hoje. Que você seja forte e corajoso. Davi vai para cima, você conhece a história, não vou narrar tudo, desnecessário. O que ele faz? Pegou 5 pedrinhas. 5 foi? Foi 5 ou 4, nem lembro. 5. Obrigado, irmã Maria. Eita, glória a Deus. Mas ele usou só uma. Olha para mim. Deixa eu falar um negócio com você. Você pode ter reserva, mas não vai precisar, é só para reserva. Tem uma teoria que ele guardou aquelas 4 para outros gigantes da família de Golias, mas
Não precisou, teve gente que matou o gigante por ele. É outra mensagem, não vou entrar nisso. Escute isso aqui, Deus está chamando você para matar gigante. Deus está chamando você para você ser forte e corajoso. Forte e corajoso, forte e corajoso. Olhe para mim, forte e corajoso. Vamos para cima. Onde estão os jovens? Vamos atrás deles. Onde estão aqueles que estão perdidos? Vamos atrás deles. Vamos fazer uma equipe para ir atrás dessa turma, para avivar esse trabalho, trazer para cima de novo, ou mais uma vez. Vamos retomar as rédeas, vamos conquistar essa cidade. Porque forte e corajosos vocês são. Falta só vocês começarem a ir. Diga, eu estou aqui. Diga, eu estou aqui. E eu preciso ir. Porque eu sou forte e corajoso. Amém, amém? Deus fala dessa maneira com a gente. Deus pega Josué. Josué estava lá, talvez, não sei. Se tem um encorajamento de Deus para uma pessoa, foi para Josué. Você leu lá capítulo 1 de Josué? Deus, ele sacode Josué. Vamos lá, rapaz. Não é para descansar agora não. Estou cansado. Não é para descansar agora não. Levanta. E tenha bom ânimo. Vamos lá, vamos enfrentar. Tem um negoção para você fazer aí. Deus está falando para você. Você tem um trabalhão para fazer. Você vai ficar de braço cruzado. Tem um trabalhão para vocês fazer. Tem um trabalhão. Tem coisas grandes aqui, ó, do seu lado. Como diz, né, o pastor Luiz, não falando de quem tem essa chamada missionária, não é isso não, mas vamos evangelizar aqui o Brasil. Aí tem gente que não evangelizou nem a Olívia e quer evangelizar a Bolívia. Não, pastor, eu tenho chamada, eu sei que tem gente que tem chamada aqui, mas vamos evangelizar a Olívia aqui primeiro, para depois ir para a Bolívia. Faz o teu estágio aqui. Buscando alma, buscando vida. Eu estou abraçado com essa geração de Siloé. Eu vou lá, eu vou evangelizar, mas é pequenininho. Quantos anos você tem? Então eu vou levar para a geração Devox. É isso, é a obra de Deus, meu irmão. É o todo, é coragem. Não é exclusivismo. É você fazer a obra de Deus. Fazer acontecer para que isso aconteça de uma maneira mais abrangente. E Deus faz isso para Josué. Josué, acorda aí, Josué. Vamos lá. Tem um murão para você derrubar, tem uma turma para você. Que Moisés já recolhi ele. Agora eu preciso que você seja forte e corajoso. Olha, Paulo, ele traz um assunto tão abrangente que se for atrás de cada linha de segmento, nós vamos passar aqui a manhã inteira falando sobre isso. É uma palestra, não é nem uma mensagem. Daqui a pouco da palestra vai se tornar um podcast, se estiver filmando. Está filmando? Então é um podcast ao vivo, pronto. Ao vivo não, é gravado, né? Por quê? Porque é isso que Deus quer de nós. Deus não conta com medroso, Deus não conta com covarde, desculpa. E eu não estou na frente de covarde, nem estou na frente de medrosos. Estou na frente de pessoas que são corajosas. Até porque a palavra diz isso. Vos escrevi jovens, fortes. Vos escrevi mancebo, porque sois fortes. E esse fortaleza que ele diz é de ir mesmo, de fazer. Não é de recuar. Eu estou com medo, fiquei com medo, vamos para cima. Traz o projeto, vamos aprovar, vamos fazer. Qual é o projeto? É para ir para as ruas? Vamos para as ruas. Quem está entendendo diz amém, pelo amor de Jesus. E daí vai, meus amados. Eu quero encerrar. Já encerro agora. Em nome de Jesus, pega essa palavra para nós. Vamos respirar essa palavra juntos. Vamos viver essa palavra juntos. Palavra de encorajamento, de estar ali, de entender, de fazer em nossas vidas. Quem quer ser ricamente abençoado por Deus? Eu quero ser. Eu já sou ricamente abençoado, mas eu quero mais. Eu quero mais bênção de Deus na minha vida. Você quer, jovem, ser abençoado de uma maneira grandiosa, a tua faculdade ser estupendamente reconhecida. Você está lá no topo, porque Deus faz isso. Seja corajoso na obra dele. Seja corajoso na obra dele. Faz a obra dele com excelência. Você vai ver o que vai acontecer na tua história e na tua vida. Quantos dizem amém?
Eu vou fechar a Bíblia porque ela aberta é uma inspiração para mim. Não tenha medo. O medo que eu digo não é de ser, o medo que eu falo é de se acovardar. Porque medo todo mundo tem. Diga medo, todo mundo tem. Josafá teve medo. Já falei isso, já preguei isso para vocês. Quem foi Josafá? Um grande homem, mas ele teve medo. Quando trouxeram a notícia para ele, olha, tem a turma além do mar que está vindo para invadir. Quantos são? 3 exércitos. Ele falou, já era. Vou ser massacrado. E ele, a Bíblia diz que ele temeu. Ele temeu, diga temeu. Não se acovardou. Ter medo é uma coisa, ser covarde é outra. Diga, eu posso ter medo. Não, diga, eu posso ter medo, mas eu não posso me acovardar. Eu tenho que ir para cima. É isso que nós temos que entender. Eu posso ter medo, o pastor tem medo, claro que tem, mas eu vou para cima com medo mesmo. Eu vou para cima. Mesmo com medo, eu vou para cima. Mesmo meio trêmulo, eu vou para cima. Porque eu sei que o nosso Deus te dá vitória e me dá vitória. Amém? Fica de pé, deixa eu orar por você. Quantos dizem amém? Amém? Não esperava essa hoje, né? Nem eu. Nem eu esperava essa. Mas eu tenho certeza que se Deus falou com você sobre coragem, se Deus falou para você de entendimento do livro, dessa carta, leia a Bíblia, não deixe de ler. Chega em casa, veja se o pastor falou está correto. Leia a Bíblia. Leia a palavra. Fala, deixa eu dar uma olhada para ver se o pastor falou correto mesmo. Faça isso em nome de Jesus. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero, dentro dessa mensagem,